Olá, nós estamos começando mais um Vale Entrevista especial Eleições. Hoje nós recebemos aqui na nossa sede o candidato à Prefeitura de São José dos Campos, João Bosco, pelo PCdoB. Muito obrigada pela sua disponibilidade, candidato. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando. Candidato, o senhor foi vereador em São José por 20 anos, entre as décadas de 70 e 90. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito esse ano? Tudo bem, eu tenho uma experiência acumulada de trabalho, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Eu fui, conforme você mesmo disse, vereador em São José durante 20 anos, de 1977 a 1996. Consequentemente, eu acumulei assim, uma experiência, né? E também um acúmulo de informações sobre a realidade do nosso município, tá certo? Mas não só isso, eu também trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu pertenci aos quadros permanentes da Assembleia Legislativa durante 34 anos. Né? Cheguei inclusive a ser o presidente do sindicato de lá, que é o Sindalesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Legislativo e da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado. Pois bem, então, quer dizer, sob esse ponto de vista de entendimento do funcionamento, da atuação no Poder Legislativo, que é um importante órgão de participação da sociedade, então eu tenho, digamos assim, um conhecimento relativamente privilegiado, digamos assim. Mas também tenho experiência no campo do executivo. Eu fui servidor concursado da Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Eu saí de lá por perseguição política, aquela coisa toda. Depois eu acabei sendo anistiado pelo Ministério da Justiça. Mas também eu trabalhei no Palácio do Governo do Estado, lá no Morumbi, né, no Palácio dos Bandeirantes. Eu fui assessor do secretário Miguel Polassuono, de Economia e Planejamento, na época que era governador Laudo Natel. Então, também foi uma oportunidade que eu tive de acumular conhecimentos, né, sobre o funcionamento da máquina do Estado, tá certo? O foco na atuação do Poder Legislativo, né? Foi até interessante porque naquela época eu fiz parte de um grupo encarregado de implementar uma política definida pelo governador, que era a interiorização do desenvolvimento, né? Então nós tínhamos uma equipe ali de economistas, da qual eu participava, sou economista de formação, encarregada de, naquele período de crescimento da economia, na década de 70, no sentido da gente estudar a realidade do nosso Estado e, estudando a realidade do nosso Estado, identificar quais eram as vocações, né, de cada área, de cada região, e, ao mesmo tempo, fazer um diagnóstico das condições que cada área dessa oferecia para que a gente pudesse fomentar, estimular a implantação de novas indústrias no Estado. E aí, naquele período, compondo esse grupo de trabalho, eu tive condições de, por exemplo, de estudar todo o Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, também elaborar projetos de localização industrial, porque a minha especialidade é planejamento urbano e regional. E aí eu participei lá de grupos, equipes que elaboraram projetos de instalação industrial, inclusive aqui na região do Paraíba, carreando para cá, para a nossa região, disputando evidentemente com outras regiões do estado também que tinham vocação industrial, investimentos, especialmente de recursos oriundos de capital externo, em atividade produtiva. Então, nós temos essa experiência, entendeu? Que eu acho que é muito relevante. Também fui secretário de Esportes e Lazer aqui na Prefeitura de São José e também secretário da Juventude de 2013 a 2014, na época que era prefeito o Carlinhos Almeida. Então, veja, eu me sinto preparado para poder utilizar todo esse conhecimento, toda a experiência acumulada em benefício de uma gestão municipal, né?
não bastasse isso, eu levo em consideração o fato de que, quando eu cheguei aqui em São José, em 1968, eu tinha 18 anos de idade, era um garoto, né? Nasci em Cruzeiro, filho de operários, morava na periferia, fiquei órfão de pai aos 6 anos de idade, minha mãe não quis ter outro relacionamento, acabou ela cuidando da criação dos 5 filhos, e era o caçula. Quando eu fiz 18 anos, terminei o ensino médio, eu resolvi vir para São José tentar a vida. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Trabalhei na Rodosá de Raiô, depois se transformou em Ródia, trabalhei depois, prestei concurso, trabalhei no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, hoje Santander, né, foi privatizado. Então, eu sou extremamente grato a São José, porque eu vim para cá em busca de oportunidade, tive as oportunidades que eu podia ter. Aqui me transformei num homem público, fui vereador durante esse período aí, trabalhei na prefeitura, aqui eu constituí minha família, tive os meus 3 filhos, né? Então foi uma cidade que me acolheu. Ainda recentemente, em 2015, eu fui agraciado com o título de cidadão joseense. Eu que me considerava filho da cidade, porque eu amo muito São José, era uma cidade que me recebeu de braços abertos, fui reconhecido por decisão unânime da Câmara. Recebi o título de cidadão joseense por relevantes serviços prestados à comunidade. Então, eu vejo que eu tenho condições de assumir responsabilidades com a cidade que me acolheu, porque eu quero devolver para São José pelo menos um pouco de tudo aquilo de bom que ela por mim fez. E mais do que isso, eu sinto a necessidade de nós criarmos alternativas para o exercício do poder político local. É preciso que novas forças econômicas, políticas e sociais assumam o controle político de São José, por conta de que nos últimos 30 anos apenas 2 forças políticas dirigiram o destino da cidade, tá certo? Um partido mais de esquerda, uma composição, dirigiu durante 8 anos, um partido mais de direita, aqui com características locais, né, ideológico do PDC de direita, dirigiu a cidade por cerca de 20 anos. Então veja que agora nessas eleições temos 11 candidatos. Por quê? Porque existe um anseio da sociedade de renovação, de novas alternativas, de novos caminhos. E nós só vamos ter resultado diferente se a gente fizer diferente. Se continuar repetindo as velhas fórmulas, vamos continuar tendo essa situação que nós estamos enfrentando hoje. Que, no meu entendimento, a cidade está regredindo, tá certo? A cidade não está em pleno processo de crescimento e desenvolvimento. Nós estamos perdendo aqui muitas oportunidades, muitas vagas de trabalho, muitas empresas fecharam, indústrias, né? Ainda mais recentemente, a Embraer anunciou a demissão de cerca de 2.000 trabalhadores, a GM de cerca de 300 trabalhadores, né? O INPE está sendo sufocado pelo corte de receitas orçamentárias por parte do governo federal. Então nós estamos numa situação assim de muita dificuldade. Entendeu? Aproveitar que o senhor está falando de economia, a gente sabe que um dos principais desafios do novo prefeito será a retomada da economia, que foi muito afetada agora pela pandemia. O que o senhor pensa em fazer caso seja eleito? Pois bem, eu penso que esse é um dos principais problemas que nós vamos precisar resolver. E aí o que nós fizemos? Mas tudo bem, mas não basta você só saber que precisa resolver, precisa saber identificar como, né? O caminho a ser percorrido, tá certo? E aí o que nós fizemos? O PCdoB? Nós criamos condições para que especialistas, lideranças, pessoas representativas da sociedade pudessem dar a sua contribuição. Ouvimos também lideranças operárias, sindicais, empresariais, para que a gente pudesse elaborar um plano de governo que contemplasse no seu conteúdo o enfrentamento dessa questão que para nós é vital, tá certo? E aí nós fizemos uma série de reuniões ao longo do período da pré-campanha, reuniões, lives, reuniões virtuais, etc., para debater, né, a nossa realidade e as diferentes possibilidades da gente fazer com que São José, os Campos, volte a ser as cidades das oportunidades, tá certo? Porque até recentemente, até alguns anos atrás, as pessoas vinham em São José para realizar um sonho.
para estudar, para trabalhar, construir família, construir um projeto de vida. Hoje em dia, você veja que a cidade já não está mais oferecendo essas condições. A cidade, São José dos Campos já chegou a ser uma das principais economias do Estado. Tá certo? Só nós estamos perdendo posição relativa. Né? E São José dos Campos é a sede da região metropolitana. Então, São José dos Campos tem uma responsabilidade não só, né, as autoridades municipais, especialmente o prefeito, tem uma responsabilidade não só em fazer um governo eficiente, eficaz, transparente, com participação popular, enfim, etc., bem administrar a cidade, mas ele tem que ser a grande liderança capaz de impulsionar o crescimento de São José, porque São José é uma certa referência da região, ou era para ser, porque aqui é a sede da região administrativa. Então, São José tem que se colocar à altura desse desafio, tá certo? Por quê? Porque tudo que a gente faz aqui tem repercussão fora dos nossos limites territoriais. São José dos Campos tem uma vocação para o desenvolvimento. Ela é reconhecida uma cidade berço da ciência, da tecnologia, da inovação, é a capital do avião. Só que, ultimamente, nós não temos esse potencial da cidade, não vem sendo explorado. Consequentemente, as nossas lideranças não têm se colocado à altura das exigências colocadas, tá certo? Então, a nossa representação política da cidade, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, é ridícula. Qual é o papel que o prefeito da cidade exerce no cenário político nacional? Nenhum. No cenário do Estado? Nenhum. Não pode. O prefeito tem que ser, o prefeito de São José dos Campos tem que se colocar à altura da cidade que ele representa. Ele tem que ser, o governador não pode tomar nenhuma medida, certo? No governo de interesse político-administrativo do Estado. Você ouviu o prefeito de São José dos Campos? O que o prefeito de São José dos Campos pensa? É uma cidade importante. Temos que ir, vamos conversar com ele. Será que ele está concordando com as medidas que nós vamos tomar? O governador tomou lá, ele caminhou para a Assembleia, projeto de lei 529. Através desse projeto, ele está extinguindo uma série de órgãos públicos. A MTU, que é a Empresa Municipal de Transporte Urbano, que cuida do transporte municipal. Está criando o CDHU, que é a empresa que aqui em São José construiu diversos conjuntos habitacionais e que cuida de urbanização de favela. Ele está extinguindo, propôs lá nesse projeto, 529 de 2020, a extinção do ITESP, que é o Instituto de Terra, que cuida de fomento aí, e regularização fundiária na zona rural. E tá bom, e qual é a posição do prefeito de São José dos Campos? Isso não interessa para ele? Não, ele tem que se posicionar, ele sabe o que está acontecendo? Ele sabe, entendeu? É errado. Então, eu acho que nós devemos o quê? Olhar para São José, levando em conta esse potencial. Quais são as nossas propostas? Ah, tá bom, você fez o diagnóstico, mas quais são as propostas do PCdoB? Nossa proposta é o seguinte: São José dos Campos precisa voltar a ser a terra das oportunidades que sempre foi. Ela tem uma vocação industrial. Sabe por que ela tem essa vocação industrial? E vocação industrial para gerar emprego, renda e salário de qualidade. Historicamente, o salário médio de São José é superior de outras regiões do estado, porque aqui é uma cidade qualificada, entendeu? Não é uma cidade qualquer, tá certo? Agora, perdendo o posto de trabalho, a cidade se enfraquece, a sua economia fica mais frágil, né? A cidade perde importância política. Então nós temos que fazer o seguinte: nós temos que resgatar, colocar a cidade no eixo do crescimento, do desenvolvimento, enfrentando as condições adversas, tanto da economia nacional quanto da economia internacional, que foram agravadas com a pandemia. Mas esse é o grande desafio. Nós temos no nosso plano, como centro da nossa ação, promover medidas, iniciativas que objetivem a retomada do crescimento da cidade, a geração de emprego, renda e trabalho. E nessa perspectiva, nós vamos, já nos primeiros dias de governo, nós vamos implementar o que a gente chama de mutirão pelo emprego. O que é esse mutirão pelo emprego? Nós vamos criar, ao longo dos 4 anos do mandato, 9.000 novas vagas de trabalho. Esse é a nossa meta, o nosso objetivo. Sendo 5.000 já no primeiro ano de governo. Né?
Porque nós já queremos mostrar para a sociedade para que nós viemos. Tá certo? Nós vamos colocar a cidade no caminho certo, né? Para atender a sua vocação de ser uma cidade importante. E não é qualquer tipo de crescimento, desenvolvimento, não. Queremos criar vagas de trabalho industrial, na indústria, produção de bens econômicos, materiais, tá certo? Que agregam riqueza, entendeu? Então, esse é o nosso plano. Agora você fala assim, mas como é que você pretende criar 9 mil vagas de emprego em 4 anos, sendo 5 mil no primeiro ano? Bom, aí tem algumas medidas norteadoras que são importantes e fundamentais. Nós vamos... primeiro, nós temos que mostrar para o conjunto do empresariado, os investidores, tá certo? O potencial da nossa cidade, tá certo? O prefeito não vai conseguir atrair indústrias ficando lá aboletado lá na sua poltrona, no ar-condicionado do 7º andar do Paço Municipal. Ele vai ter que frequentar o ambiente onde estão os empresários, os investidores, e lá mostrar que a cidade tem as condições, né, para poder, digamos assim, abrigar essas empresas e, ao mesmo tempo, possibilitar elas o seu crescimento. Então, nós vamos criar incentivos e benefícios, inclusive de caráter fiscal, para atrair novas indústrias para São José. Por quê? Porque uma vaga numa indústria metalúrgica, numa indústria como a Embraer, né, acaba gerando pelo efeito dominó, digamos assim, outras 5 vagas na rede produtiva, entendeu? Fornecedores de autopeças, prestadores de serviço, terceirizado, etc. Então, o trabalho na indústria, a vaga na indústria, é uma oportunidade de trabalho muito importante para esse efeito de você ter um efeito multiplicador na economia local. Então, nós vamos estimular a vinda de novas indústrias. Pois bem, então nós vamos criar, né, nós temos experiência disso, sabemos, nós vamos criar as condições e vamos conversar com os empresários e com os governos também, né, para mostrar as vantagens. Quais são as vantagens comparativas de São José em relação a qualquer uma outra cidade? Então, nós sabemos, São José dos Campos é uma cidade que tem uma localização privilegiada. Nós estamos aqui, a menos de 100 quilômetros da capital de São Paulo. Nós estamos entre os 2 maiores centros de produção e consumo do país, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Temos acesso aqui ao sul de Minas, também é um importante centro de consumo. E nós somos cerca da região metropolitana, tá certo? Então, São José dos Campos tem uma localização que facilita, entendeu? A sua capacidade de gerar riquezas. Nós estamos aqui a poucos quilômetros do Porto de São Sebastião. E temos um aeroporto de categoria internacional, subutilizado. Tá certo? Que não vem sendo objeto de debate. Entendeu? Aquilo faz parte, é um instrumento importante da infraestrutura da cidade para poder impulsionar o seu crescimento. Né? Então, nós temos que mostrar, e nós temos uma mão de obra qualificada. Entendeu? Então, é isso. Nós temos universidades, nós temos boas escolas de nível médio, etc, profissionalizantes. Então, São José dos Campos reúne as condições. O que falta é capacidade política, né, e de gestão para poder fazer, digamos assim, juntar, né, essas qualidades, né, e transformar isso em força motor da economia da cidade. Então, esse é o nosso desafio, esse é o esforço que nós vamos fazer. E, além disso, o que nós vamos fazer? Nós não queremos também atrair novas indústrias, cria-se as novas oportunidades de emprego, etc. Só que você precisa pensar no seguinte: nós já temos as empresas já instaladas. Então, nós temos que ser justos com as empresas já instaladas. Ao mesmo tempo que você cria condições e facilidades para a vinda de novas empresas, atrair novas empresas, você tem que estender esses mesmos benefícios para as empresas já existentes. Senão você está criando uma situação de desigualdade até dentro do processo capitalista de concorrência.
Entendeu? Então, não. Tudo que a gente oferecer de benefício para as empresas novas que nós vamos trazer, nós vamos estender para as empresas já instaladas. É claro que tudo isso exige contrapartida. Nós não vamos chegar lá para as empresas lá e vem aqui, que vocês vão ter toda a facilidade, pode vir aqui, que... Não é assim, tem as contrapartidas. Quais são as contrapartidas? Uma delas, a empresa tem que ter um programa de responsabilidade social. Tá certo? Bem, nós estamos no capitalismo, o capitalismo que prevalece é o lucro, tá certo? Faz parte do jogo, certo? Mas só que é o seguinte, a cidade tem que ser boa para todo mundo. Então, as empresas lá, o dono da empresa, o capitalista que está aqui se beneficiando dessas vantagens todas que a cidade oferece, tá certo? Ele tem que ter uma responsabilidade social, ele tem que ter um programa de responsabilidade social. Ele tem que, quando ele fizer o balanço lá, ele tem que prever recursos, sei lá, para assistência social, para distribuir cesta básica para os seus empregados, para setores da sociedade, tem que patrocinar uma empresa uma equipe esportiva da cidade, enfim, só um momentinho. Isso é muito importante. Não só isso. A nova realidade das relações econômicas mundiais exigem que as empresas tenham responsabilidade com o meio ambiente. Entendeu? Os investidores estão de olho na governança. Então eles querem saber como é que é o negócio. Essas empresas aí, como é que eles usam mão de obra escrava? Eles respeitam o meio ambiente, não é verdade? Eles praticam uma política, por exemplo, assim, na admissão de pessoas, leva em conta se a pessoa é chefe ou mãe de família ou não, prioriza esses setores. Eles estabelecem cotas de admissão, cota social, de gênero, étnica, de raça. Os negros têm oportunidade. Eu sou negro, eu tenho que defender o meu povo. Tá certo? Eu nasci numa periferia, nasci em bairro, meus pais eram operários. Então eu sou um sujeito que tem origem humilde, né? Nasci numa família pobre. Eu tenho que ter, não posso mudar de classe, tenho que ter compromisso com esse meu povo. Então, eu quero que as empresas também tenham essa responsabilidade. Então, nós vamos criar essa conjunto de facilidade, mas as empresas vão ter que também ter esse compromisso. Por quê? Porque aqui tem que ser uma cidade boa para todos, não pode ser boa só para alguns. Entendeu? Então é isso. Além disso, nós vamos criar também, vamos estimular a criação de distritos industriais, condomínios industriais, nas diferentes regiões da cidade, para você favorecer a contratação de mão de obra do entorno. E ao ser trabalhando perto do local de trabalho, você tem facilidades porque você não pressiona o serviço de transporte urbano da cidade, coletivo. As pessoas têm mais facilidade para ir para o trabalho e vice-versa. Não é verdade? E você também está dando mão de obra, trabalho para o pessoal da periferia ali, que mora ali, mais próximo, etc, etc. Então, tudo isso nós estamos pensando, né, é o que nós pretendemos fazer e é o que nós vamos agora, estamos disputando, né, as ideias com os outros candidatos. Nós viemos para transformar, para mudar. Nós não viemos para ficar repetindo. Nós não queremos só fazer esse diferente, a maneira de nos diferenciar em relação aos demais candidatos, no que diz respeito assim, a maneira de fazer as coisas. Não, nós estamos nos diferenciando pelos objetivos que nós queremos alcançar. Tá certo? Nós vamos fazer diferente, claro. Nós vamos democratizar o processo de decisão da prefeitura. Fazer um governo transparente, um governo ético. Né? O prefeito não vai roubar, não vai deixar que roubem. O prefeito não vai desperdiçar, não vai deixar que desperdice. E o prefeito vai ser honesto, não porque isso é uma qualidade, não, porque é um dever. É um dever do homem público. Entendeu? É assim que precisa ser, é assim que nós vamos fazer. Exato. A gente fala, o senhor falou da sua atuação, dos seus trabalhos aqui em São José. Só para atualizar, a gente está com quase 25 minutos de entrevista, então eu vou utilizar uma outra pergunta. O senhor, como já disse, foi secretário de Juventude, de Esportes e Lazer no governo do Carlinhos entre 2013 e 2014. Na sua avaliação, quais foram os principais erros da gestão do PT aqui em São José que fizeram com que o partido não conseguisse a reeleição em 2016? Pois bem, eu penso que cabe, evidentemente, ao PT fazer a sua avaliação, né, da atuação dele frente ao governo municipal. Né? É muito mais apropriado. Né? Eu tenho as minhas opiniões.
que eu as deixo reservadas, né? Eu acho que eles têm que ter essa oportunidade de se colocar e de se defender de eventuais ataques que recebam dos seus eventuais adversários políticos. A mim, como candidato do PCdoB, né, para nós uma eleição histórica, porque pela primeira vez a cidade tem um candidato negro disputando as eleições do município, um comunista, né? Então isso é novidade. Uma pessoa que, né, nasceu pobre, filho de operários, e foi operário, e disputa as eleições da cidade, isso não é uma coisa qualquer. E então nós achamos que nós devemos, nesse processo, utilizar o debate, a discussão de ideias, para apresentar as nossas propostas, as nossas alternativas, os nossos pensamentos, as nossas concepções, e deixando, né, que cada qual arque com as suas responsabilidades. O PT que responda pelo que fez de bem e de mal, eventualmente pela cidade. E no governo do Carlinhos, o senhor comandou o FADEMP, né? Agora, o Ministério Público tenta na Justiça impedir que esportes considerados profissionais, né, como vôlei, basquete e futebol feminino, recebam a verba da Prefeitura. Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Então, eu entendo que aqui no Brasil, pela lei, só é esporte profissional o futebol, que pode ser exercido profissionalmente, o futebol e, se não me engano, o tênis. As demais modalidades são consideradas modalidades de alto rendimento. Pela lei, o município, o poder público, não o município, também o Estado e União, não pode, digamos assim, utilizar recursos de orçamento em benefício do esporte profissional, mas pode para os esportes de alto rendimento. E é o que vem sendo historicamente feito aqui em São José, sempre foi feito nas outras cidades também, né? Você tem que criar estímulos, condições para que o esportista que se destacou na modalidade possa, digamos assim, desenvolver o seu trabalho. Porque como é que ele vai fazer? Como é que ele vai treinar? Você tem que criar as condições para que ele possa fazer isso. Certo? Você tem que criar, né, uma bolsa atleta, um recurso. O governo federal pratica isso. Todos os nossos atletas que vão para as Olimpíadas, que representam o Brasil, tá certo? Nas modalidades não profissionais, recebem recursos, incentivos do governo federal, inclusive fora do período propriamente dito das competições, para se preparar, para ter as condições. Então isso é uma coisa natural que sempre foi feita. Eu acho que aí o Ministério Público está com excesso de zelo e parece que não está muito bem orientado, confundindo as coisas. Exato, entrando no plano de governo do senhor, que a gente está com 28 minutos. Eu estou à sua disposição. O senhor fala em criar um plano de renda básica cidadã, que serviria para completar o auxílio emergencial enviado pelo governo federal. E o senhor também fala no seu plano de governo em reduzir a tarifa de ônibus, se possível até tarifa zero. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: quanto custaria, se você já tem essa avaliação desse programa, desse plano de renda, de onde sairia o dinheiro, enfim, e se essa questão dos ônibus, como a prefeitura faria, qual seria o custo disso, de maneira geral, qual seria o custo desses dois projetos? Pois bem, isso é muito importante, porque são propostas inovadoras, coisas que poderiam estar sendo feitas e não foram feitas, não é? O que mostra que o atual governo não se coloca à altura das exigências da cidade nesse momento que nós estamos vivendo. É até estranho que ele queira mais um mandato. Para repetir o que está sendo feito, no dia 23 de junho, eu encaminhei ao prefeito um documento sugerindo ao prefeito um conjunto de medidas que ele deveria tomar, a partir da experiência que eu tinha de atuação do Legislativo e no Executivo, para poder fazer um enfrentamento consequente da Covid-19. Naquela data, no dia 23 de junho, São José dos Campos tinha 82 óbitos. E estava todo mundo se assustando com a possibilidade de a gente chegar nos 3 dígitos, passar de 100 óbitos. 104 dias se passaram, daquele 23 de novembro até o dia de ontem, e nós já estamos, ontem nós estamos, a estatística da prefeitura indicava que nós tivemos até então 444 óbitos. Nós estamos naturalizando a morte, uma tragédia, que não aconteceria se o prefeito tivesse adotado as medidas que eu tomei. Aqui, ó, processo 54.401 de 2020, data de abertura, 23 de junho de 2020.
Tá certo? Nós entramos na prefeitura, protocolamos, o prefeito até acatou, tem um despacho deles aqui dizendo que o nosso processo foi acatado, etc. Só que não tomou as providências devidas. E de lá para cá, só tem aumentado o número de casos de pessoas infectadas e o número de mortes também. E lutando quase 500 famílias de São José dos Campos. E perderam um ente querido, muitas das vezes um chefe de família, uma mãe de família. Né? E o prefeito estimulando a aglomeração social no processo de crescimento da pandemia, levando inclusive a doença para os bairros, espalhando pela cidade. Porque o prefeito, quando liberou erroneamente algumas atividades econômicas não essenciais, ele estabeleceu algumas exigências, segundo o protocolo das autoridades de saúde. Tem que ter os funcionários, tem que ter máscara, distanciamento, tem que ter ali, né, álcool gel, limitou a quantidade de clientes que acessam as lojas, etc. Mas o que a gente verifica? É que a doença hoje está espalhada na cidade inteira, especialmente na zona sul onde eu moro. O meu bairro, o Bosque dos Eucaliptos, junto com os satélites, que são praticamente o mesmo bairro, é a região que mais tem gente contaminada. Sabe por quê? Porque o prefeito, essas medidas que ele tomou em relação ao comércio, por exemplo, ele não tomou em relação aos ônibus. Ele estimulou que a aglomeração social, ou seja, os ônibus andam todos lotados, as pessoas estão se contaminando e, consequentemente, espalhando o vírus pela cidade. E as pessoas estão morrendo. E o prefeito não tomou providência. Entendeu? Então, se ele tivesse feito o que eu indiquei, tá certo? Naquela época, nós teríamos evitado essa mortandade que está acontecendo. Então, nós vamos tomar medidas no sentido de resolver problemas dessa magnitude, dessa importância. Você perguntou sobre a questão do... Só para te passar, a gente tem mais 3 minutinhos. Tarifa zero. Não sei se vocês sabem, mas algumas cidades de países europeus, da Europa, exercem a tarifa zero. Aqui no Brasil já são 14 cidades que praticam a tarifa zero. Uma das cidades mais recentemente que adotou foi a cidade de Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. O que é a tarifa zero? É a gratuidade no transporte coletivo. As pessoas vão andar de ônibus, não vão, entre aspas, pagar. Por quê? Porque nós vamos arrumar um meio de financiamento que possibilite, então, as pessoas utilizarem sem precisar desembolsar ali, pagar para o outro. Então, como é que nós vamos fazer isso? É muito fácil. Nós vamos entrar em contato com todas essas cidades que já praticam a tarifa zero, vamos colher dados, informações, elementos, tá certo? Sobre a experiência deles, tá certo? Vamos pegar o melhor modelo que existir, vamos aperfeiçoar e vamos trazer para o debate com a sociedade, especialmente com os usuários e com os agentes produtivos, que têm interesse na solução do problema. Possivelmente, a gente vai financiar, provavelmente de caminho para o modelo que é o seguinte: hoje as empresas elas têm que garantir um passe para os seus funcionários. Desconta o sujeito lá 6% da sua remuneração e fornece o passe. Só que aqui, em São José dos Campos, existe uma inovação, mas uma inovação em prejuízo do capital produtivo. Porque as empresas pagam mais, entendeu? O passe de ônibus, a empresa quando compra os seus empregados, ela paga mais do que se você for na catraca e pagar a passagem de ônibus. A valor da tarifa é maior, entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse volume que hoje as empresas utilizam na compra de passe, vamos transformar isso numa taxa de valor menor. Aí, com esses recursos arrecadados, nós vamos constituir um fundo que vai financiar a tarifa zero. Bom, agora, esse recurso possivelmente vai ser insuficiente. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os recursos da propaganda, vamos fazer propaganda nos ônibus. Vai entrar dinheiro nos cofres da prefeitura. Vamos fazer propaganda nos pontos de ônibus. Vai entrar o recurso para a prefeitura, para esse fundo.
Nós vamos, por exemplo, pegar as multas, e São José dos Campos é uma fábrica de multa, tá certo? Nós vamos corrigir isso também, vamos diminuir, porque a fiscalização do trânsito tem que ter um caráter educativo, mas às vezes você tem que punir mesmo, porque tem motoristas que exacerbam, né? E não respeitam as leis, e colocando em risco a população, outros veículos e até pedestres, ciclistas. Então, essas multas decorrentes do mau uso, né, do direito de dirigir, nós vamos também colocar nesse fundo. E se tudo isso for insuficiente, a gente complementa com os recursos orçamentários próprios. Tudo isso regulamentado por dispositivos legais aprovados pela Câmara Municipal. Tá certo? Então, aí você fala assim, mas então a prefeitura vai comprar ônibus, vai contratar motorista, vai contratar cobrador. Não! Você pode simplesmente fazer uma alocação. Você já não tem as empresas de ônibus aí, que operam, e outras tantas, as que estão aqui, as outras tantas, você pode simplesmente locar. Você já aloca ali o veículo, com o motorista, com o cobrador, e a prefeitura faz a gestão. Né? Você acho que a gente precisa encerrar. Vou encerrar. Só por conta da questão, peço desculpas. Tá. Não, vamos encerrar. Só que eu queria dizer também o seguinte, é que... Se o senhor puder avisar, por favor, que a gente tem o tempo protocolado, combinado com todos os candidatos. Então, consideração final, por favor. Bom, você veja que são muitas as tarefas que nós precisamos fazer aqui em nossa cidade, por conta de que nesses últimos 30 anos a cidade foi praticamente abandonada. Então, é isso que nós vamos fazer, tá certo? Nós vamos trabalhar, de dia e de noite, com responsabilidade. Vamos governar com transparência, vamos para a rua, ouvir a população. E vamos convencer os investidores, a que têm poder de criar emprego, trabalho e renda, para que venham, sejam atraídos para a nossa cidade, os aqui instalados sejam devidamente prestigiados e apoiados, para que nós possamos, assim, ter uma cidade, voltar a ser a cidade dos sonhos, que as pessoas possam vir aqui se realizar, né? Os seus projetos de vida, né? Lutar para ter as suas oportunidades, para serem felizes. Então, esse é o nosso esforço, nós estamos determinados a fazer isso, sentimos que agora é a chance e a oportunidade que a cidade tem de reencontrar o rumo do crescimento, do desenvolvimento com justiça social, tá certo? Com integração, com respeito às diferenças individuais, às diversidades, né? Para que São José dos Campos seja realmente a cidade vocacionada para o futuro, né? Conforme a sua vocação. Tá certo, então, candidato, obrigado novamente pela sua disponibilidade. Obrigado também a você que nos acompanhou. A gente se encontra na próxima entrevista. Até mais.